Olá, Olá, pessoal. boa noite a todas. Acho que por enquanto são todas. Ontem entrou, né, um homem, ficou quietinho, mas a gente tem uma presença praticamente maciça, né, de mulheres e mulheres acadêmicas. E nós ficamos, né, muito honrados com essa semana, inclusive com com esse foco que nós desejamos aí que se prossiga por muitos anos até que nós perpassamos todos os polos do Paraná. Seria uma meta maravilhosa, né, e para que nós pudéssemos conhecer, né, cada canto que a gente tem do Paraná, de tantos encantos, né? Eu que sou poeta, tenho que aproveitar, né, e honrar aí, destacar as mulheres paranaenses, né, as mulheres acadêmicas e o nosso maravilhoso e amado Paraná, que tanto nos honra, né, de representar. Temos aqui hoje, né, o nosso último encontro dessa semana, que começou sexta-feira passada, né, e encerra amanhã, mas nós estaremos lançando aí um período a mais, para que todos possam participar, né, porque também é assíncrono, então nós temos aí muitos participantes que, né, não conseguem apreciar todos os dias, mas consegue depois aproveitar o final de semana e colocar tudo em dia, né, para que também possa receber o certificado posteriormente, assim como, né, todos os membros aqui da comissão e as nossas entrevistadas também irão receber. Então, né, sem mais delongas, passo a palavra para nossa amiga maravilhosa Adriana. Ontem, né, cada dia a gente não tem nem como classificar, né, porque cada dia é um encanto mais lindo que o outro, conhecer, né, as nossas musas que perpassam todos, né, os polos que vieram aqui. A gente começou, né, por nós, porque era muito rápido para organizar esse ano, mas aí com essa agenda a gente consegue, né, aí passar outros anos a fazer com mais antecedência, né? Então, em primeiro lugar, Kelly Stark, eu agradeço imensamente por você aceitar o convite tão rápido, né? E, né, acho que foi de uma hora para outra, assim, a gente terminou uma função que a gente estava desde outubro do ano passado bem focado, que era trazer mais cursos aos polos, né? E a gente conseguiu, graças a vocês que aceitaram o desafio, né, conseguiram estar aqui conosco. Eu queria fazer uma errata, né, que eu tinha falado ontem que a Kelly era ainda, né, acadêmica, mas ela é egressa, e assim, né, vai trazer mais riquezas de detalhes ainda, porque vai contar, né, do início ao fim, ainda mais finalizar a engenharia, né, essa palavra engenharia, ela vem carregada de ciências exatas, e aí é um desafio, ainda mais para as mulheres. Iniciamos agora, quinta-feira, uma semana o TFPR Computação aqui em Umuarama, e dos alunos que participaram da aula inaugural, tinha uma acadêmica. E o bom é que os professores vieram de Ponta Grossa e era um casal, uma professora e um professor, e a professora falou assim, por favor, não desista, nós somos minorias mesmo, e eu achei muito lindo isso, né, que essa área realmente é bem, né, menos presença de mulheres, e a gente até historicamente tem, né, perdão, explicações para isso. Então, muito obrigada, Kelly, e passo a palavra para a Adriana para conduzir hoje, né? Agradecendo a Kelvin também. Estou aqui, né, sem voz já, começando a noite, mas não posso deixar de destacar aí a Kelvin, né, que trouxe essa temática, não podemos deixar de destacar isso, e que trouxe a nossa egressa de hoje para contar a história dela. Então, gratidão, Kelvin. E agora sim, oficialmente, Adriana, beijão, muito obrigada, e vou estar aqui acompanhando com vocês. Microfone, Adriana. Pessoal, boa noite a todos e todas. Boa noite, Simone, Sueli, Kelvin, Sheila. São minhas colegas e companheiras do fórum. É um prazer imenso estar aqui novamente. Hoje é o terceiro dia dessa jornada tão gratificante, tão maravilhosa. Hoje eu tive a honra e assim, a imensidão de gratidão de participar de uma inauguração de uma sala rosa, um projeto desenvolvido junto com a promotoria, com a justiça aqui da nossa cidade, com a delegada
do município e a juíza de direito da nossa comarca. Nós temos hoje uma sala que atenderá todas as mulheres em vulnerabilidade. E então é um lugar lindo, restrito, onde há todo o atendimento psicológico, terapêutico, médico, ginecológico. Então, assim, eu fiquei encantada de ver esse projeto, que outros municípios também tenham essas ações, porque nossas mulheres precisam ser cuidadas, precisam ser enaltecidas. E nós, enquanto coordenadores de polo, enquanto professores, hoje representando o ensino superior, precisamos também estar com esse olhar atento para cuidar das nossas acadêmicas, das nossas tutoras, das nossas alunas também, né? Que nós temos outras alunas em outras instituições, eu e a Simone trabalhamos em outras instituições, para que elas tenham saúde física, mental, psicológica. E nós, como mulheres líderes de programas como esse da Universidade Aberta, precisamos, sim, sim e sim, estar atenta à saúde mental, psicológica, física, política também, porque as mulheres estão sofrendo muito abusos políticos, por escolher partidos que muitas vezes os homens não querem que elas escolham, elas são também abusadas dentro desse contexto. Mas eu sinto muito honrada por estar aqui mais uma vez. E eu gostaria de agradecer a Kelvin, tá? A Kelvin é a nossa coordenadora do Polo de Pato Branco e a nossa acadêmica Kelly, tá? Então, a nossa aluna Kelly Stark, é isso, Kelly? Ela tem o curso de Engenharia Ambiental pela UFSCar, uma universidade muito renomada. Eu tenho orgulho, conheço a UFSCar, e pela Universidade Federal de São Carlos. Então, assim, duas universidades renomadas com cursos de extrema. Kelly, você está me ouvindo? Oi, boa noite. Sim, mas a sua fala travou bem no final, então eu não consegui Tá, joia. ouvir a pergunta. Eu vou repetir novamente. Você é aluna da OAB em qual curso? Engenharia Ambiental? Isso, eu fui aluna no período de 2007 a 2012, então já tem um bom tempinho mesmo. Sim, tá ótimo. Seja muito bem-vinda, Kelly. E eu gostaria também de apresentar a nossa colega, a professora Kelvin Silva. Ela é bacharel em licenciatura em Geografia e também bacharel em Direito e Pedagogia. Ela possui 4 especializações na área da educação. É professora da rede pública municipal e da rede pública estadual, e hoje ela nos representa também como coordenadora de polo na Universidade Aberta do Brasil. Professora Kelvin, seja muito bem-vinda. Kelly, eu vou fazer assim, ó. Primeiro eu vou entrevistar você, tá? E aí nós vamos fazer assim: eu entrevisto você, você responde e eu passo a palavra para a professora Kelvin. Tudo bem? Bom, nós temos um bloco de temos um bloco de seis contextos, né? Dentro de perguntas em 6 módulos. Então, o primeiro módulo nosso nós gostaríamos de saber é, um pouco da vida, da sua vida, Kelly, como que quais foram os seus maiores desafios como mulher, tá? No meio em que você vive. E depois eu quero que você me conte também se você já teve alguma dificuldade na sua vida pessoal pelo fato de você ser mulher. Então, são 2 perguntas em um bloco. Muito bem, vamos lá. Fiquei feliz que o pessoal começou a abrir as câmeras. Eu também sou prof, depois eu vou contar mais para vocês sobre isso, e o professor gosta muito de ver, de interagir. Então, é muito bom quando vocês abrem as câmeras, porque dá um ânimo a mais para ver se vocês também estão conseguindo compreender. E se ficarem com dúvidas, a gente também fiquem à vontade para acionar no chat.
Bom, eu nasci numa cidade muito pequena, de verdade, em Santa Catarina, que tem 2.500 habitantes. O contexto para quem vive em cidade pequena é muito diferente da realidade de crescer em uma cidade grande, onde o acesso às coisas, principalmente à educação, é mais facilitado. Aqui em Pato Branco, por exemplo, nós temos diversas instituições de ensino superior que permitem uma graduação. Então, para contar um pouquinho da história de vocês, eu saí muito cedo da minha cidade. Eu saí com 14 anos para estudar em Curitiba, para conseguir elevar o meu conhecimento, para ir para uma escola que pudesse me fornecer mais perspectivas de crescimento futuro, enfim, tudo nesse sentido. A minha trajetória, então, ela vem de uma cidade muito pequena e chegar numa cidade diferente. Depois eu voltei para a cidade pequena, vim para Pato Branco de novo para fazer a minha primeira graduação, mas eu sei que depois vocês vão me pedir sobre a minha formação acadêmica, então eu vou deixar esse detalhe para depois. Mas eu acredito que um dos desafios é você conseguir sair de uma cidade que é super pequena e você conseguir ser vista em uma cidade maior, sabe? Porque quando você sai de um contexto de 2.500 habitantes, como eu comentei com vocês, Pato Branco hoje tem em torno de uns 94 mil habitantes, se não me engano. É muito diferente, são grupos diferentes, pessoas que já se conhecem há um bom tempo. Eu cheguei naquela minha primeira graduação, que não foi essa da UAB, mas eu cheguei aqui e eu precisei conquistar o meu espaço sozinha. E eu sou muito orgulhosa mesmo da minha trajetória, porque vocês sabem que mulher tem dificuldade todo dia em tudo que vocês imaginarem. É desde o medo que nós temos de sair na rua correr para não ser assediada, o medo de muitas vezes falar, muitas mulheres têm medo de se posicionar, colocar a sua opinião em assuntos, justamente porque por muito tempo a gente foi silenciado e não teve essas possibilidades. Então, para que a gente possa realmente crescer, aparecer, ter visibilidade, conseguir fazer com que a nossa voz seja ouvida, o caminho nunca é fácil e nunca é tranquilo, porque nós nos preocupamos que coisa que o homem nunca vai se preocupar, que é o exemplo que eu falei para vocês. Vocês acham que o homem algum se preocupa de correr na rua e alguém assoviar para ele? Alguém perseguir ele de carro quando ele está na rua fazendo atividade física? Sem dúvida, ele não tem essa preocupação, então não consegue experienciar. Isso é uma das pequenas coisas que a gente passa. E no mercado de trabalho não deixa de ser diferente, muitas vezes a gente também acaba sendo deixado de lado, principalmente na área das exatas e das tecnologias, porque é mulher, ela não sabe disso, né? Então, é bem nesse sentido, sabe, da necessidade que nós temos muitas vezes de fazer muito mais do que um homem para ser vista e reconhecida como tal. Então, acredito que sim, eu não vou mencionar nenhuma situação pontual, porque eu acredito que a luta é diária para nós podermos sempre deixar em evidência as excelentes profissionais que nós somos, indiferente, e não é porque nós somos boa, porque somos mulheres, porque nós somos profissionais competentes também. Seu áudio está fechado, professora Adriana. Ótimo, Kelly, parabéns, muito bom mesmo sua colocação. E agora eu passo para a professora Kelvin, para ela também falar um pouco dessa trajetória de vida dela, dos desafios que ela teve no decorrer desses anos todos como mulher, e também se já passou alguma situação na vida pessoal por ser mulher. Boa noite a todos os colegas. Kelly, muito obrigada por estar aqui junto com a gente. Eu também vim de uma cidade pequena. Eu vim de uma cidade que hoje tem 11 mil habitantes, né? E naquela época não existia outra possibilidade para a mulher a não ser o magistério, que era durante o dia. Você não podia estudar à noite, porque à noite estudavam os homens. Então, começou ali essa dificuldade em você não ter opções para escolher. Não que hoje a educação, eu não seja apaixonada pela educação, mas eu entrei na educação por não ter outra opção na cidade em que eu morava. Então, eu fiz o concurso, eu tinha 17 anos, eu morava numa cidade próxima a Pato Branco, eu vinha de ônibus de linha todos os dias para trabalhar em Pato Branco. Era menor de idade, na época não precisava ter 18 anos, não era uma exigência para fazer o concurso público. E começou ali, até no ônibus eu era assediada pelo cobrador do ônibus que me via diariamente ali para vir trabalhar, né? É um fato
que eu lembro até hoje, o constrangimento, porque eu estava sentada e na volta o ônibus tinha poucas pessoas, né? Então eu sofri esse assédio diário. E você não tinha informação, por exemplo, para saber que tinha ouvidoria, ligar na empresa, falar com alguém, né? Então, é um fato pitoresco e que marcou já o início da minha carreira profissional. Ficou na memória, sabe? São coisas assim que... Ontem, quando a Sheila, nossa colega de Guarapuava, contou um pouco da história dela, eu fiquei o dia todo pensando, eu não tenho essa facilidade para abrir a minha vida. Então, eu fico pensando que eu nada que aconteceu comigo tenha relevância ou importância para que eu conte para as outras pessoas, né? Então, Sheila, quero agradecer a você, a Adriana e as outras colegas que ontem falaram a respeito, porque isso nos ajuda, né? Nos incentiva a entender que a gente precisa falar do nosso passado para que outras pessoas também possam se inspirar nisso. Seria isso, professor. Isso, eu fico até emocionada, porque hoje eu também fiz uma fala no evento que eu estive, inaugurando, junto com a nossa juíza e também com a nossa delegada de polícia. É, nós somos professoras e também acadêmicas, eu também sou acadêmica, e eu tenho visto que as mulheres precisam se unir um pouco mais, ainda mais. Por quê? Porque senão nós vamos cair no anonimato. Aqui na nossa região foi feita uma pesquisa, e isso eu digo porque nós vamos atender esse assunto daqui no terceiro bloco, tem aumentado a cada dia mais, triplicado, de um ano para o outro, os abusos contra as mulheres. Na sociedade, no trabalho, na violência doméstica, no abuso patrimonial, abusos sexuais, abuso político, em todos os sentidos. É uma coisa medonha. E o que explica isso para nós? O que explica é que cada dia as mulheres estão se empoderando, ficando cada dia mais fortes, se superando em todos os sentidos, em todos. Eu tenho uma amiga que ela é piloto-chefe de uma aviação internacional. Ela estudou comigo alguns anos atrás, nós fizemos curso juntas, eu trabalhei na TAM há algum tempo, e eu vejo, olha o empoderamento. Eu tenho alunas que elas são operadoras de colhedoras de cana, tá? E fazem pedagogia aqui com a gente. Então, gente, é por isso que está acontecendo o que está acontecendo no nosso contexto, no nosso dia a dia. Trabalho, vida pessoal, vida profissional, a nossa vida em todos os lugares. É por isso, porque as mulheres estão se superando e os homens não estão se superando. A cada dia eles estão andando 2 passos para trás e nós, um para frente, estamos caminhando e chegando à frente deles. É isso que está acontecendo. A Nini levantou a mão. Você queria falar alguma coisa? Ou a gente pode deixar para o final, se você não achar ruim. E nós iríamos para o nosso segundo bloco. Bom, vocês contaram um pouquinho já da vida pessoal de vocês e acabaram falando um pouco também da vida acadêmica, né? Então, se vocês quiserem falar um pouco mais dos desafios que vocês tiveram, como foi o percurso de formação, se vocês sempre pensaram nessa formação ou existiam outros ideais, antes de escolher essa área, era isso mesmo que vocês queriam atuar ou era outra área? Né? Como a professora Kelvin acabou de dizer, o único curso que tinha para as mulheres na década de 80, 90 era o magistério. Nós não tínhamos outra saída. Morávamos em cidade de interior. O único curso que nós tínhamos acesso era o magistério. E era ao magistério que nos dava a oportunidade de começar uma carreira e sair daquela vida ou do casamento, ou de ser uma doméstica, ou de ficar na casa ajudando os pais. Esse era o contexto.
principalmente nós aqui do sul do Brasil, que temos as origens europeias, então nós temos muito essa característica, né, de filhas, de mães, de mulheres, que cuidam de todos e que ninguém cuida da gente quase. É isso aí que tem acontecido hoje. Daí eu gostaria que vocês conte um pouco para nós como foi o trajeto, a decisão de fazer a graduação. Se tivesse a oportunidade de voltar atrás, você mudaria a escolha ou permaneceriam com a mesma escolha? A Kelly pode começar e depois a gente passa a palavra para a professora Kelvin. Muito bem, vamos lá. É interessante porque quando nós somos questionados sobre nossa vida pessoal, não tem como dissociar da nossa vida acadêmica, da nossa vida profissional, porque nós somos únicas e isso faz parte das nossas escolhas, do nosso dia a dia, da nossa rotina. Bom, quando eu era menor do que eu sou hoje, e tinha 5 anos de idade, meu sonho era trabalhar na NASA. Eu sempre gostei muito de tecnologia. E aos 17 anos, quando eu fui escolher a minha graduação, eu escolhi automação industrial na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, na UTFPR, que fica em frente ao polo da UAB de Pato Branco, aí onde a Kelvin está agora, e vizinha aqui, porque eu sou Unidep, então é uma instituição de ensino do lado também. Nós somos todos vizinhos aqui. Bom, eu fiz automação industrial porque Pato Branco era uma cidade próxima da cidade dos meus pais. Minha mãe, nesse momento, ela fazia pedagogia em Santa Catarina, pela Federal de Santa Catarina, e meu pai começou a graduação comigo, então meus pais também não cursaram a graduação aos 17, eles cursaram depois dos 30 na época, e o meu pai ingressou comigo na faculdade, então a gente vinha todo dia para Pato Branco, 70 quilômetros ida, 70 quilômetros volta para fazer faculdade. Quando eu estava chegando no final da automação, eu me obriguei a me mudar para Pato Branco, porque eu precisava fazer o estágio, e não tinha onde fazer estágio na minha cidade. Tecnologia em cidade com 2.500 habitantes, na época não tinha, né? Então, era muito difícil. E aí, me mudei para Pato Branco, e, de repente, num dia, recebi um edital que dizia assim, Faculdade de Engenharia Ambiental na UAB. Eu pensei, meu Deus, agora, tipo, tá do meu lado e é a oportunidade. Sinceramente, gente, eu sempre fui apaixonada pelo meio ambiente, mas eu nunca havia cogitado fazer engenharia ambiental. Nunca mesmo. Mas aquele edital, assim, foi, será que faço, será que não faço? Aí eu mandei para o meu pai. Meu pai é dono de madeireira agora, né, desde que a gente ingressou na graduação, ele virou empreendedor, e é um pouquinho diverso, né, da minha área de atuação, mas ele me disse assim, não, pode deixar que eu pago aqui o boleto para ti do vestibular, porque eu na época era estagiária, ganhava muito mal, o valor do vestibular era mais ou menos o valor do meu salário do mês. E aí, eu fiz esse vestibular, me surpreendi quando fui aprovada, porque eu já tinha saído do ensino médio já fazia mais de 3 anos, e estava cursando outra graduação, e eu mudei de área. Então, a UAB foi um divisor de águas, porque foi aí que eu iniciei a carreira que eu faço hoje, que eu atuo hoje. Depois da minha graduação, eu saí direto para o mestrado, então fiz engenharia ambiental pela UAB. Nós passamos muito tempo dentro do polo, tá? Por mais que o curso seja à distância, porque engenharia tinha bastante aula prática, provas nos sábados, muita visita técnica, então nós tivemos um apoio muito bom, realmente, para poder continuar. Da nossa turma de 50 alunos ingressantes, nós nos formamos e concluímos o curso apenas em 10. Desses 10, 4 mulheres. Então, foi uma redução bastante significativa. Hoje eu compreendo que isso é muito... essa taxa de desistência ela é maior no EAD do que nos cursos presenciais, porque é difícil realmente conciliar a rotina. Quem acha que o EAD é mais fácil, muitas vezes não compreende o quanto nós precisamos ser bons gestores de tempo para dar conta de toda a rotina normal, que todo mundo tem mais uma graduação em ensino superior. E aí, como você está em casa, as pessoas acham assim, não, ela está no computador, não está fazendo nada. E aí que se engana, né? São os momentos de imersão no conteúdo, de aprendizagem. E aí, nessa correria toda, eu também trabalhava o dia inteiro, fazia a minha graduação à distância na UAB. Ao final da graduação, eu resolvi fazer a seleção para o mestrado, então eu ingressei no mestrado direto. Depois do mestrado, eu fui fazer uma especialização, então eu também hoje sou engenheira de segurança do trabalho. Em 2015, eu ingressei na docência no ensino superior,
que é a profissão que eu exerço até hoje. Como um plus, né, de um tempo para cá, eu tenho atuado também como coordenadora do Núcleo de Educação à Distância da instituição que eu trabalho. Essa minha carreira em engenharia ambiental fez com que no ano de 2020 eu resolvesse ingressar no doutorado, que eu estou finalizando agora, então também é um momento bem de transição importante, de fechamento de ciclos na minha vida. Nesse meio tempo, no ano de 2021, eu também fui secretária do Meio Ambiente aqui de Pato Branco. Foi um momento muito feliz, porque nesse ponto eu pensei assim, venci. E por isso que eu falei para vocês antes que, para mim, eu me orgulho da minha carreira, porque eu vim de uma cidade pequena, sem ter alguém que dissesse assim, nossa, aquela ali e tal, nada disso, sabe? Não conhecia ninguém. E consegui chegar nesse lugar através do meu trabalho, do trabalho que eu venho desempenhando todos esses anos. Eu sou voluntária aqui, atuo em Conselho Municipal de Meio Ambiente desde 2013, voluntariamente, nos primeiros anos, inclusive, representando a UAB, nesse espaço importante de discussão, de discussões de políticas públicas essenciais. E essa trajetória, como eu falei para vocês, me orgulha muito. Ter passado pela experiência da gestão pública, somada a outros fatores, fez com que eu adoecesse. Eu tive síndrome do pânico em 2021, perdão. Não é fácil falar, como a Kelvin falou, né? Muitas vezes é difícil contar a nossa história, porque quem vê de fora vê diferente, mas cada um tem o seu fardo. Cada um sabe onde o calo aperta, e eu escolhi desistir. Eu saí, eu voltei para a faculdade. Na verdade, onde eu nunca saí, na faculdade eu sempre tive algumas aulas, e eu voltei para cá, para continuar minha trajetória dentro da docência. Então, se é importante tomar decisões, eu digo para vocês que muito, e não só para coisas, para aceitar coisas, mas também para dizer não e para desistir. Às vezes é necessário, porque a nossa saúde mental importa demais, e ela não é aparente, né? Você vê uma pessoa com uma doença física, é diferente de alguém que está sofrendo e ninguém está enxergando. Então, saber recuar também é importante, e isso não me tornou menos profissional, isso não me tornou menos mulher e não tirou a minha garra. E se hoje eu sou uma pessoa melhor, é porque eu fui aprendendo com muita consulta, remédio, terapia, me conhecendo mais também. Então, sei que foi um pouquinho longa a minha fala, até extrapolei o que eu deveria falar, mas é para contar para vocês que a nossa trajetória para o sucesso não é assim. Ela não é uma linha que só sobe. Ela sobe, ela desce, ela tem diversas passadas, e realmente, às vezes as coisas vão aparecendo no nosso colo, como apareceu para mim no vestibular, lá em 2007, e eu fico muito feliz, porque de lá para cá, já passou muito tempo, tá? 3 anos já foram 20 anos que eu comecei a minha segunda graduação, e realmente eu fico feliz por ter visto aquele edital, porque eu me encontrei, achei o que eu queria fazer na vida no meio da minha graduação. Parabéns, Kelly. É muito gratificante e é um estímulo a mais para nós. Com a sua fala, eu percebo que muitas de nós nos reconhecemos aí também. Eu me reconheço muito na sua trajetória. Nós somos muito parecidas. Também tive alguns momentos muito parecidos com o seu, no decorrer da minha vida pessoal e da minha vida acadêmica. Eu acredito que minhas colegas aqui e as acadêmicas também conseguem reconhecer em algum momento da vida o que você relatou para nós. Parabéns, parabéns. Vou passar agora a palavra para a professora Kelvin. Já dá para fazer um histórico junto. Eu fui a primeira tutora do curso de Engenharia Ambiental da Kelly. E aí foi o meu momento de recuar, que entra na minha formação acadêmica. Eu já tinha graduação em Geografia, e como eu falei, eu fiz um magistério que eu não tinha outra opção. E o meu sonho era fazer Direito. Então, eu saí de tutora, eu saí um tempo, no início, da profissão de professora e fui fazer a faculdade de Direito, que você citou no início, Adriana. Porque o meu sonho era fazer Direito. E eu concluí a faculdade de Direito e, como a Kelly falou, não era o que eu queria, eu voltei para a educação. Mesmo com o diploma na mão, eu voltei para a educação e fui para um concurso estadual, e é onde eu estou até hoje. Então,
não é vergonhoso falar que eu tinha desistido nesse período, né, da educação, que tentei ir para outra área. Não só, vamos dizer assim, por escolhas pessoais, mas também, igual você falou, por violências que a gente passa nessa área pública, que a gente, como funcionário público, às vezes a gente não comenta isso, né? Mas a gente, às vezes, fica sem caminhos, né? Nos deixam sem opções de escolhas também. Então, a minha formação acadêmica foi magistério, eu fiz geografia na UniOeste, e aí voltei para o banco acadêmico para fazer direito e pedagogia, e hoje eu estou terminando tecnólogo em análise de sistemas também, que é uma área totalmente diferente da que eu atuo hoje. Mas se eu tivesse oportunidade de escolher, eu não mudaria nada, continuaria assim, igual estou. Parabéns, Kelvin, parabéns mesmo. Você tem uma formação muito. Desculpa aí, gente, mas eu tô com meu cabelo aqui espatifado, aí as fotos vai ficar tudo desarrumada. Você tem uma formação muito sólida, tem um alicerce muito bom. Fizeram pedagogia, fizeram letras e foram para o direito também e retomaram a área da educação. Eu também sou uma pessoa que fui para um lado e depois voltei para a educação. Meu primeiro vestibular foi de farmácia bioquímica na UEL. E eu iniciei o curso e não era o que eu queria. Eu voltei para a educação, depois eu saí da educação de novo, mas por questões de percalços que foi acontecendo na vida, trabalhei na TAM um tempo como comissária de voo, fiz o curso com a minha amiga que hoje é piloto da aviação internacional, mas eu voltei, não era o que eu queria, e eu sou a pessoa mais realizada do mundo na educação. Eu faço tudo com muito amor, e com amor eu faço, e eu acho que isso reflete muitas coisas boas. Aí para quem trabalha conosco, os acadêmicos, nós temos uma missão, eu sempre falei os 2 dias. Nossa missão é incentivar pessoas a conquistar seus sonhos e não desistir jamais, porque curso EAD não é fácil. Na verdade, a UAB nunca foi EAD. A UAB sempre foi híbrido. O projeto foi pensado híbrido, sempre, porque temos cursos que têm 20% de uma carga curricular de 20% a 40%. E às vezes o aluno faz muito mais que 40, faz até 50. Nós temos cursos aqui que os alunos vêm de 2 a 3 vezes por semana estudar no polo. Cursos que têm aulas práticas, seminários, atividades, você mesmo, Kelly, relatou isso para nós. Então, se falarmos que a UAB há ensino à distância, algumas universidades querem transformar a UAB em ensino totalmente à distância. Mas essa não é a missão. O nosso decreto não apetece a isso. Nosso decreto tem a carga presencial. E nós temos que lutar enquanto coordenadores, enquanto alunos. Carga presencial é necessário. Mediação do tutor presencial, mediação aluno-aluno, equipe do polo, colaboradores e tudo mais. Isso faz a diferença e a riqueza dos cursos que ofertamos nos nossos polos, tá? Então, nós vamos passar agora para o nosso terceiro bloco, tá? Bom, vocês duas, diante do percurso da área acadêmica e profissional, houve algum momento que pensaram em desistir? Vocês pensaram em desistir da graduação em algum momento? Ou sempre, não é isso que eu quero? Ou diante das dificuldades, não, eu estou firme e forte. Agora, essa valeria a pena, eu sei que vocês podem reagir aí, vamos ver quantas as reações que tem de quem nunca pensou em desistir de nada da vida, não. Conseguem reagir aí? A gente pensa, né, gente, às vezes a carga é pesada, nós estamos cansados, exaustos, todo mundo aqui tem uma rotina grande, tem família para criar, tem todas as questões de trabalho, casa, enfim, a gente tem uma carga muito grande, justamente essa carga é mais pesada para as mulheres e não tenho dúvida para dizer para vocês que sim, em algum momento todas pensam em desistir. E mais do que isso, como eu contei para vocês, eu não só pensei, como parte da minha trajetória, eu relatei para vocês que eu desisti. E tá tudo bem, porque isso me trouxe a minha paz de volta,
a minha tranquilidade de volta, e eu retornei para aquilo que me trazia paz e me deixava meus dias mais leves. E isso é necessário. Quem inspira a seguir talvez seja uma resposta muito grande, mas dá para pensar assim nos nossos familiares, porque meus avós e meus pais vieram de realidades muito mais difíceis do que a minha, e sobreviveram, estão bem, construíram suas vidas, suas trajetórias, e evoluíram muito durante o tempo de passada, de chegada e saída da Terra. Então, eu acho que esse processo de evolução vale muito a pena a gente olhar o quanto a gente era, o que nós éramos há 10, 20 anos atrás e o quanto ser humanos melhores. Eu gosto muito de me comparar, mas de me comparar comigo mesma, na minha versão de 5 anos, de 10 anos, de 15 anos atrás, para ver o quanto eu, como ser humano, evoluí realmente. E acho que é isso que vale a pena. A gente perceber a trajetória, não ter medo de quando precisar recuar. No meio da graduação, às vezes dá um desânimo, né? Quando a gente acumula matéria, acumula conteúdo, mas acho importante a gente também pensar por que a gente está fazendo aquilo. Quando a gente tem um porquê, as coisas ficam mais fáceis. Por que motivo eu estou indo para o polo? Por que situação, por que razão eu estou despendendo do meu tempo? De 4 anos da minha vida, de 3 anos no tecnólogo, né, de 5 anos numa engenharia. Para que eu estou gastando tempo da minha vida? Por que eu estou fazendo isso? E quando nós lembramos o porquê, o fardo fica mais leve. Então, acredito que seja isso mesmo. Já desisti, não tenho vergonha nenhuma de assumir, me fez bem também desistir, mudar também me fez bem, porque eu mudei de área também, e é isso. Parabéns, Kelly. Todas nós aqui, com certeza, já tivemos situações que tivemos que desistir. Desistir para poder caminhar e depois dar novamente um up na nossa vida. Muitas vezes nós ficamos presas em situações que está nos fazendo mal, mas por vergonha, talvez, de desistir, você continua, continua e continua, e quando você olha para trás, você diz: o que isso me trouxe de benefício? Não trouxe benefício. Me trouxe, às vezes, algum tipo de doença, uma síndrome de pânico, uma gastrite, uma ansiedade, uma depressão, uma outra doença mais grave. Nós que somos mulheres sabemos que doenças somativas são as piores de todas, são aquelas que nos atacam demais, que nos trazem problemas muito sérios, no caso do CA, né, que as mulheres lutam aí todos os dias, estão aí lutando e tendo aí, levantando e deitando e levantando novamente e caminhando. Mas é isso. Se for o momento, ter que desistir para depois retomar, para que seja bom para o futuro nosso, nós temos que nos aceitar. Nos aceitar e falar, depois eu volto. Isso é ser mulher. Professora Kelvin, poderia agora falar um Pegando o gancho do que a Kelly falou, às vezes a gente pensa em inspirações, grandes nomes, grandes pessoas, mas as nossas inspirações estão ao nosso lado, no nosso cotidiano. Às vezes aquela tua colega que tira meia hora do tempo para conversar com você, colega de curso, colega de trabalho. E hoje, essa semana, quando a gente estava falando na Semana da Mulher, eu fiquei pensando nas mulheres inspiradoras. E aí comecei a ler alguns artigos e tal. E aqui em Pato Branco foi em 14 de agosto, foi sancionada a lei pelo prefeito para a criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Então, a gente não tinha em Pato Branco. E eu lendo a matéria da criação, a frase da secretária de Políticas para as Mulheres se encaixa perfeitamente. Uma pessoa simples, né, da nossa cidade, que sempre viveu aqui em Pato Branco, então ela falou assim: a liberdade e o empoderamento das mulheres está intimamente ligada ao conhecimento. Quanto mais informação, mais independentes e seguras de si as mulheres se tornarão. Então, é a nossa secretária hoje de Políticas para as Mulheres, a Marinês Gerardi, né? Então, assim, são pessoas do nosso cotidiano que você encontra na rua, que você convive. Então, essa é uma das... Eu sempre tive esse tipo de inspiração, começando pela minha mãe, pela minha irmã, e pelas minhas colegas de trabalho, como hoje também nós, colegas
de polo, uma inspira a outra. É bem isso, viu, Kelvin? É, isso eu vou levar para a vida toda, tá? Eu não tinha refletido, não tinha pensado nisso. Talvez a gente até convive, sabe, mas levar como uma reflexão para a vida. Não precisa enaltecer ninguém lá da televisão, nem do cinema, nem de Hollywood, nem da Europa, nem de lugar nenhum. Temos pessoas aqui dentro do nosso meio que trabalham conosco, nossas acadêmicas, tá? Nossos tutores, pessoas da nossa cidade, da nossa família, que estão próximas de nós. Então, nós temos que aproveitar esse calor humano que está nos cercando dia e noite e valorizar aquilo que está aqui, na palma da nossa mão, próximo de nós. Corpo, alma, coração. Né? Nós temos que deixar aquele diálogo de valorizar o que é de fora e não entender e compreender que quem está próximo de nós é que são as pessoas mais importantes e mais valorosas para a nossa vida, para o nosso crescimento. Né? Parabéns pela reflexão. Nós vamos agora para o nosso quarto módulo de perguntas, e eu vou fazer a primeira, vocês estão com o roteiro e a gente vai dando seguimento. Ao pensar na sua área de atuação, Kelly e Kelvin, relate como tem direcionado o seu trabalho e suas oportunidades após ingressar no ensino superior. Após ingressar, vocês tiveram novas oportunidades? E quais as dificuldades enfrentadas? E qual a parte mais complexa? E qual a parte mais gratificante da sua área de atuação? São várias perguntas. E se você já passou por alguma discriminação enquanto mulher no trabalho? A Kelly pode começar. Vamos lá. Bom, oportunidades, vocês já viram que é divisor de águas. Ao ensino superior, por mais que essa nova geração já tenha muito mais dificuldade de compreender o quanto o ensino superior é importante, não tenho dúvida de dizer para vocês que ele é um divisor de águas e eu não teria tido nenhum centésimo das oportunidades que eu tive na vida se eu não tivesse feito minha graduação. E não parar também, né, gente, porque quando nós fazemos a nossa graduação, ela não é o fim do conhecimento técnico da área que nós atuamos. Ela é o começo, ela é o que nos dá a base, e quando nós resolvemos ser bons profissionais, o caminho exige que a gente esteja em constante atualização. Não necessariamente precisa ser através de pós-graduação, mestrado e doutorado, mas leitura, compreensão, acompanhar materiais, acompanhar as atualizações da área, para que nós sejamos também profissionais atualizadas com relação às dinâmicas do próprio mercado, o que vai ingressando, para a gente realmente compreender tudo que está vindo, as atualidades, os conceitos tecnológicos, tudo que vem, e essa informação é muito rápida, né? Hoje nós temos uma quantidade gigantesca de informação na mão e que permite nos atualizarmos dentro das nossas áreas com uma velocidade também muito interessante. Bom, a parte mais gratificante da minha área de atuação, gente, é ver meus alunos se formando. Quando os meus alunos se formam, é como se eu tivesse uma conquista na minha família, sabe? De dizer assim, meu Deus, a gente pegou ele aqui, tão pequenininho de conhecimento técnico, e hoje a gente está entregando ele gigante de conhecimento para o mercado. Ele não é um profissional pronto, mas ele é um profissional que sai com a capacidade de ir para o mercado, aprender mais e se desenvolver e se tornar um profissional muito bom para o mercado. Então, para mim, um momento de satisfação sempre muito grande é acompanhar a colação de grau. A colação de grau é um momento gratificante, porque nesse momento, quando a gente para como paraninfo em uma cerimônia, e a gente olha o brilho nos olhos dos familiares dos nossos alunos, não tem nada que pague ver pai e mãe vendo os filhos se formar. Aquilo é de arrebentar o coração, porque é um momento muito lindo e muito gratificante, porque a gente sabe, cada um teve suas dificuldades para poder fazer todo o percurso, e aquele ali é um momento de consagração. Então, para mim, o momento mais fantástico de todos é a colação de grau, porque fecha um ciclo daqueles alunos, e muitas vezes é a primeira pessoa que se forma da família. Então, para mim, é o que fica, assim, de muito significativo. Se eu passei por alguma discriminação pelo fato de ser mulher,
várias. De pessoas olharem em audiência pública para mim e dizer assim, você descobriu isso? Tipo, você? Quem é você? Muitas vezes o que me incomoda mais, às vezes não é a fala, mas é o olhar de cima para baixo. Isso me tira total o conforto, isso me deixa muito insatisfeita. Com o passar do tempo, a gente vai se tornando um pouco mais rebelde e a gente começa a revidar. Mas é importante também que a gente não se cale, porque senão as pessoas normalizam aquilo que jamais deve ser normalizado. A nossa competência profissional não pode ser questionada pelo fato de sermos mulheres, de maneira alguma. Então, isso, para mim, foi uma das coisas que me contribuíram para me adoecer. Eu ver as pessoas questionando, muitas vezes, a minha capacidade técnica, mas elas não tinham a formação que eu tenho e a competência técnica que eu tenho. E isso me doía muito, porque eu batalhei para ter tudo que eu tenho, bastante, de conhecimento técnico, óbvio, tá? Mas é uma batalha que vocês sabem que ela não é fácil no dia a dia. E quando alguém vem te olhar de cima para baixo e querer dizer assim, não, duvidar da tua capacidade técnica e da tua competência por ser mulher, dói. Isso, para mim, dói mais do que qualquer cantada, qualquer outro tipo de questão, porque mexe com aquilo que eu sofri muito para conquistar. Então, nesse sentido mesmo. Para mim, foi um dos momentos mais doloridos, quando a minha capacidade técnica é questionada por eu ser mulher. Bom, eu sei o que é isso, Kelly. Eu sei o que é isso. Também passei momentos muito difíceis por ser mulher. Os homens e algumas pessoas que se acham que são capazes de entender que o poderio tem que ser o poderio vindo da masculinidade e não das mulheres. É, Geralmente, no trabalho, nós somos boicotadas. Vocês sabem disso. Boicotadas. Enganadas, tentam nos enganar. Eu passei por um fato há um tempo atrás que a pessoa queria tomar o meu posto, queria falar por mim, coisa que não tinha conhecimento nenhum, mas porque eu era mulher. Então, queria chegar nos lugares e falar sobre uma coisa que eu estou há 17 anos atuando, estudando políticas públicas, gestão educacional, estudando no mestrado, estudando no doutorado. E isso dói. Os olhares doem muito, porque os olhares, eles doem mais do que uma cantada maldada, porque é aquilo que você disse. Nós sofremos para estarmos aqui, e não foi pouco. Foi uma jornada de longo prazo. Nós que trabalhamos como coordenadores UAB, nós estamos geralmente, deixamos nossas famílias em casa e estamos no polo no período noturno. E para uma mulher trabalhar todos os dias à noite, e muitas vezes nos sábados, não é fácil. Você tem que amar muito o que você faz. Porque se você não amar o que você faz e fazer com amor, você não faz bem feito. Né? E é bem isso. Kelvin, coloca para nós. Essa fala de vocês me vem, é uma coisa que a gente escuta bastante aqui na área da educação, porque a maneira que eles mais usam para menosprezar é a professorinha, né? Isso. Então, como se a profissão professora fosse desqualificada, né? A gente sabe que grande parte do que a gente forma na UAB são licenciaturas, né? Que é o caso diferente da Kelly, que é de engenharia, mas a maioria, né? Então, essa discriminação a gente enfrenta sempre, tá? Até mesmo com colegas no caso, no âmbito municipal ou estadual, então, menosprezando o que a gente tem. E a graduação, o ensino superior, foi ele que para mim, entregou tudo que eu tenho hoje, né? Poder construir a minha família, foi através do meu trabalho, foi através do ensino superior. Acredito, eu tenho exemplos de colegas das minhas que estudavam comigo no ensino fundamental, no ensino médio, que não conseguiam, infelizmente, igual eu falei, a realidade era outra, não conseguiram fazer uma faculdade, então as condições, não só financeiras, mas sociais que elas vivem, são bem adversas da que eu consigo conviver hoje.
Bom, bem isso, Kelvin, não tem como a gente negar, isso é fato e é real, né? Professor é a profissão que deveria ser mais enaltecida. Infelizmente, nós não temos esse reconhecimento, mas eu entendo isso, porque isso vem de uma educação coronelista. A gente estuda muito a pedagogia coronelista, porque vem de lá, daquele tempo. Mulher, o que mulher pode ser? Uma professorinha, uma pessoa que talvez não possa ser uma engenheira, não possa ser uma médica, uma advogada. Isso vem lá do século XVIII, do início do século XIX. E, infelizmente, até os dias atuais, nós não conseguimos tirar e quebrar esse paradigma, né? Se nós pensarmos ainda isso. Então, lutemos juntas para derrubar esse paradigma, porque nós merecemos respeito. Como mulher e como professora. Não professorinha, professorona, com P maiúsculo. É bem isso. Pessoal, nós vamos para o nosso 5º módulo, tá? E eu agradeço muito a fala de vocês. Estou, assim, aprendendo muito e me encontrando também nesse meio, porque quando nós conversamos com pessoas que são do nosso mesmo nível, que têm os mesmos gostos, que têm os mesmos desejos e as mesmas atitudes que nós temos dia a dia, nós nos reconhecemos. Eu sempre falo, semelhante atrai semelhante. E nós estamos hoje num grupo de semelhantes. Então, a gente consegue interagir muito bem. Bom, quais as perspectivas da Kelvin e da Kelly para a área específica em que atua? Você tem alguma ação em especial na defesa do direito das mulheres? Qual a contribuição para as mulheres a partir da Maria da Penha? O que vocês acham que essa lei trouxe para as mulheres tendo todo esse respaldo? Vocês acham que falta alguma coisa? Precisa inserir, tirar? A sociedade, como vê essa lei sendo um amparo legal? Ou precisa ainda rever algumas coisas? Segundo a experiência de vocês, o que seria necessário para minimizarmos a violência contra as mulheres e a misoginia e o feminicídio? Então, é uma pergunta, é um módulo grande, com várias perguntas. E aí eu gostaria que vocês seguissem o roteiro e comentassem isso para nós. Eu vou tentar ser mais breve, porque eu já estou com vergonha. A Kelvin vai lá e explica tudo resumido, e eu fico aqui muito tempo no tempo de vocês. Bom, vamos rapidinho, então, para tentar ser um pouco mais objetiva nas minhas respostas. Na área de engenharia ambiental, começando por aí, nós temos muitas perspectivas hoje de atuação, principalmente relacionadas às mudanças climáticas, ao ESG, que aborda questões voltadas ao meio ambiente, questões sociais e também questões de governança. Eu acredito muito na necessidade e na importância de nós incluirmos e valorizarmos a mulher nessas áreas de atuação. Só que não é só por igualdade de gênero, tá? Mas pelo fato, gente, de que a nossa diversidade, ela traz novas ideias, traz novas perspectivas e também ela traz muitas soluções para todos os desafios aí que a gente enfrenta. Nessa questão, gente, de defesa da mulher, eu acho extremamente necessária a educação e a conscientização sobre a igualdade de gênero desde a infância. Principalmente, aí vou defender um pouquinho a minha área, a importância de nós apoiarmos e fortalecermos as mulheres para a área de ciência, de tecnologia, de engenharia e matemática, que é onde a gente visualiza poucas mulheres ainda em sua área de atuação. Eu fico muito feliz em dizer para vocês que a instituição de ensino que eu trabalho, a reitora é mulher, e as 3 pró-reitoras também são mulheres. Nós, majoritariamente, somos mulheres em cargos de liderança, mas, assim, bem majoritariamente, né? A Kelvin sabe a dinâmica aqui do Unidep também, porque, como eu falei antes, ela é nossa vizinha, e sabe que aqui, sim, nós somos majoritariamente mulheres em cargos de liderança, o que me deixa muito feliz e confortável no ambiente de trabalho, porque nós conseguimos ter visibilidade e também alcançar cargos que antes eram majoritariamente masculinos. Bom, como mudar o caminho, gente, só tem uma palavra: educação. É só através da educação que nós realmente vamos promover novas oportunidades para as mulheres, para que elas consigam ter
seus espaços, conquistar seus espaços, e que os homens também sejam educados a nos respeitar como as excelentes profissionais que somos. Então, vejo que o caminho é esse. Quando nós falamos sobre lei da Maria da Penha, perdão, é uma palavrinha só, um marco. Ela é um marco porque foi a partir daí que se deu visibilidade à existência de violência doméstica. Gente, existe um trabalho de Santa Catarina que me arrepia muito quando eu vejo ele. Ele é um curta-metragem feito no oeste catarinense, que ele trata da violência doméstica na área rural. Talvez seja o documentário mais impactante que eu tenha visto na minha vida. Não tenho dizer para vocês, e estou arrepiada aqui, porque realmente a história é muito comovente, de ver o que acontece longe dos olhos. O que acontece quando anoitece. É assim, é extremamente preocupante, porque é uma violência, e muitas vezes em espaços invisibilizados, onde a mulher não tem poder de falar. A gente sabe que isso mudou muito quando nós assumimos o protagonismo das nossas famílias, mas ainda assim a gente sabe que muitas pessoas passam por episódios de violência. E a partir da lei a gente passou a ter uma conscientização maior sobre isso, sobre violência de gênero, encorajar a mulher a denunciar abuso, mas esse encorajamento precisa ser constante e frequente, porque muitas vezes o abusador é o provedor daquela família. É ele que dá, é ele que traz o dinheiro para dentro de casa. Então, muitas mulheres se sentem inseguras no fazer a denúncia por perder o espaço dela, por não ter mais a sua casa, por muitas vezes ser ameaçada de perder a guarda dos seus filhos. Então, mexe muito mais fundo do que muitas vezes a marca física deixada na pele. E acredito que as marcas deixadas na alma são muito piores. Então, nesse sentido, eu acredito que esse combate ele vem muito da educação, para a gente poder minimizar a violência contra a mulher, misoginia e feminicídio, educação, legislação, políticas públicas e mudança cultural. Acredito que essas são as palavrinhas que nós podemos utilizar para realmente promover uma cultura de respeito e de igualdade. Parabéns, Kelly. Parabéns mesmo. Você fez a mesma fala que a juíza aqui da nossa comarca fez hoje. Depois eu vou fazer um complemento, que eu acho que é muito importante nós levarmos isso para a nossa vida hoje. A Kelvin poderia nos dar agora a opinião dela? Eu vou começar através da fala da Kelly. A educação. O nosso papel é esse, né? E muitas coisas que às vezes até a gente não sabe, né? Por exemplo, se nós não sabemos, por exemplo, dentro da faculdade, que existe um Ministério da Mulher no Brasil. Vocês sabiam disso? Sabe o nome da ministra da Mulher, por exemplo? Ou no Paraná, por exemplo, vocês sabem que existe uma Secretaria da Mulher, de Igualdade Racial, para pessoas de idosos? A secretária do Paraná, no caso, é uma deputada federal que nasceu aqui em Pato Branco, a Leandra Dal Ponte. Ela ela nasceu em Pato Branco, trabalhou muito tempo aqui na nossa região, é a secretária da Mulher. Então, assim, é importante, e provavelmente em cada cidade, em cada região, vocês têm nomes de pessoas que fazem esse papel, né? E que pode orientar outras pessoas em relação até mesmo a Maria da Penha. Acredito que a minha experiência como professora é tentar, a cada espacinho que a gente tiver em aberto, comentar com os nossos alunos, com os nossos colegas de trabalho, que a gente também não tem só professor. Dentro das escolas, a gente tem o zelador, eu que trabalho também no nível estadual, com as escolas estaduais, o pessoal dos serviços gerais, que às vezes precisam dessa informação, de como chegar a atender a ser atendida pelas leis que existem hoje. Acho que isso é um pouquinho fora da fala, mas para complementar o que a Kelly falou também. Olha, parabéns, Kelly e Kelvin. Hoje, para contribuir com vocês, eu estive no evento, o qual eu comentei com vocês, e uma fala que a nossa juíza aqui da comarca fez, junto com a nossa delegada, é que aumentou do ano de 2000
2023, o ano de 2024 está tendo mais 3 vezes mais medidas protetivas no mês de janeiro, fevereiro e o início de março do que janeiro, fevereiro e o início de março do ano de 2023. Hoje, tem mais indício de medida protetiva dentro das delegacias do que denúncia de roubos e assaltos aqui na nossa região, porque a nossa comarca atende vários municípios, né, dentro do fórum. Então, é muito sério, é muito grave. Outra coisa, esses espaços de atendimento das mulheres é muito importante, só que muitas vezes elas procuram o poder público, a promotoria, a delegacia, elas registram queixas, elas pedem a medida protetiva, mas em poucos dias elas recuam. E por que que elas recuam? Elas recuam porque elas não têm para onde ir. Onde elas irão? Com seus filhos. Muitas vezes, o provedor da casa não deu oportunidade para ela estudar, para ela ter uma profissão, principalmente as mulheres da zona rural, como a Kelly disse. Nossas mães, nossas vós, nossos tios foram acostumados a viver uma vida ali horrível, né? De trabalhar o dia todo na lavoura e à noite, depois que escurecia, era espancamento, xingamento e tudo mais. A gente sabe disso. Eu também vim da zona rural, sou uma pessoa que nasci e cresci na zona rural, trabalhei na roça com os meus pais. Meus avós eram pessoas que tinham muitas posses, mas antigamente todo mundo ia junto trabalhar, né? E nas horas vagas podia estudar, mas primeiro era o trabalho, depois o estudo. A sorte que meus pais eram pessoas que tinham uma visão um pouco mais, visão além do tempo deles, então incentivava muito os filhos a estudar, levava para a escola, apesar de ser cidade muito pequena, incentivou eu, meu irmão, minha irmã, todos somos formados, os meus irmãos são da área de agricultura, da agronomia, e eu sou a única professora da minha família, mas com muito orgulho. Mas é isso que acontece. E quem sabe, e eu vou falar uma coisa para vocês, de umas pesquisas que a gente tem feito dos últimos tempos, as mulheres empoderadas, mulheres com cargos altos, elas também estão sofrendo esse tipo de abuso. Abuso patrimonial é um dos abusos que mais está acontecendo hoje no nosso meio, na nossa sociedade. Por quê? Mulher tem uma vida confortável, muitas vezes, e ela tem um status de casada, mas ela vive sozinha. Então ela tem medo de perder aquele status de casada. E prefere viver o status e viver sozinha e não perder, talvez, algumas coisas e regalias que tem dentro de casa. A gente vê muito. Mas a gente também tem aquelas mulheres que muitas vezes os maridos eles estão ali, ó, se drogando, se alcoolizando, deixando muitas vezes de faltar comida para os filhos dentro de casa. A mulher não ter nenhum tipo de regalia, ela ser empregada da casa, a empregada dos filhos, a empregada toda da família e ainda ter que ir para fora de casa para trazer o dinheiro para contribuir. Então, isso é 70% de casos que acontecem ali, de medidas protetivas, que tem esse tipo de característica. Então, é muito sério. É muito sério o que tem acontecido na nossa sociedade. O que nós queríamos é que não tivéssemos espaços rosa para atendimento a esse tipo de mulher. O que nós queríamos era que diminuísse a cada dia mais esse tipo de atendimento. Por quê? Falta conhecimento da sociedade. As mulheres, muitas vezes, fazem uma denúncia e elas são discriminadas na cidade, no meio onde elas vivem, na academia onde elas estão, onde já se viu fazer uma medida protetiva. Isso é mau caratismo, tirar o cara de dentro do lar dele. Por quê? Mulheres são mais machistas do que feministas. Infelizmente, vem de uma sociedade por conta do meio onde nós fomos criadas, onde nós vivemos, onde nós crescemos e onde nós nos formamos. E que nós possamos fazer diferença dentro da academia, para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, meninos, meninas. Ensinemos eles a respeitar o ser humano, homem e mulher, igual, e não discriminá-los igual tem acontecido.
Bom, meninas, vamos dar o segmento ao nosso sexto módulo e finalizar, né, a nossa fala de hoje. Eu gostaria que vocês apontassem algumas considerações finais em nossa roda de conversa e também deixe uma mensagem de estímulo a todas as mulheres que estão nos acompanhando aqui, ao vivo, e posteriormente elas estarão no ambiente virtual, né, do evento ou assistindo em algum outro momento. Então, a fala é de vocês, Kelly e Kelvin. Para finalizar, na verdade, eu gostaria muito de parabenizar vocês pela iniciativa da UAB Paraná em promover a Semana da Mulher, porque esse é um exemplo de como a gente consegue juntar um ambiente educacional que acontece de uma maneira virtual e como ele pode se transformar em um espaço de empoderamento, de aprendizagem e também de troca. Para quem está nos acompanhando aqui, seja no presencial, ou seja, perdão, seja no síncrono, ou seja no assíncrono depois, eu tenho algumas palavrinhas. E a primeira é: nunca subestimem o poder da sua voz e da sua história. Se orgulhem da história de vocês, como eu me orgulho da minha, porque só nós sabemos aquilo que nós passamos para chegar onde nós chegamos. Nós temos uma força incrível e nós conseguimos sim promover mudanças. Por isso nós precisamos lutar pelos nossos direitos e buscar os nossos sonhos, sejam eles os mais diferentes que forem. Para finalizar, gente, realmente muito obrigada. Obrigada por me oportunizar estar aqui com vocês nesse espaço de diálogo, nesse espaço de reflexão, para que a gente possa realmente conhecer outras histórias e aprender a nos valorizar também, porque nós temos muitas potencialidades, muitas vezes aí escondidinhas. Que vocês tenham um excelente ano a partir de agora e que vocês saiam daqui mais fortalecidas do que nunca para a gente ir atrás dos nossos direitos. E uma das formas é através da educação. Quanto mais conhecimento nós termos, mais difícil fica de alguém querer se aproveitar da nossa situação por sermos mulheres. Então é isso. Sigam firmes, nunca subestimem o poder da sua voz e da sua história. Muito obrigada, Kelly. Suas palavras foram emocionantes e nos emociona e nos deixa emocionadas também. Gostaria agora que a professora Kelvin também deixasse aí as suas considerações finais para todos os que estão aqui, síncrono e os assíncronos depois. Então, a palavra minha hoje seria de agradecimento. Agradecimento às minhas colegas, coordenadoras do polo, ao fórum que organizou esse evento, e, em nome de todos, eu quero agradecer a Kelly. Quero falar em público, Kelly, que você é um exemplo do que uma aluna da educação à distância, aonde ela é capaz de chegar, tornar-se uma professora universitária e defender a nossa causa, estar numa área também da engenharia, que é uma área mais masculina, e mostrando sempre a sua capacidade. Parabéns, Kelly. Me orgulho muito de saber que você é também um fruto da UAB, dos cursos da UAB. Parabéns pelas suas palavras, parabéns por você estar sempre acessível, estar sempre disponível, ajudando na nossa cidade, né, na nossa sociedade aqui que a gente nos conhece. E assim, eu fico um pouco emocionada, porque a gente tem a UAB dentro do coração, né? Mesmo aquele predinho meio largadinho lá embaixo, deixadinho de lado, que você tem que bater na porta pedindo bastante auxílio, que acontece com todos os coordenadores, a gente sabe, porque a modalidade EAD, ela ainda não é totalmente valorizada. Então, o nosso trabalho é diário, quando você precisa de alguma coisa a mais, além, que é diferente do que acontece na rotina dos nossos municípios, aí a gente sofre um pouquinho. E a minha mensagem é o que eu vim falando na minha fala toda, para todo mundo que está ouvindo, para quem vai nos ouvir. Se você está aqui, lembre-se que você também é um exemplo e que você pode ser o divisor de águas para alguém. Muito obrigada.
Gente, olha, sem palavras. Os 3 dias foi assim maravilhosos para nós. Eu acho que a partir de hoje, do que aconteceu hoje, ontem, segunda, na sexta também, com a palestra maravilhosa que a nossa colega Daiane, né, minha amiga, também pessoal, eu acho que nós vamos poder refletir muita coisa e fazer muita diferença no meio onde nós estamos. Nós vivemos num mundo onde tem mais mulheres do que homens, a academia tem mais mulheres do que homens, as escolas têm mais professoras do que professores, né? Então, que nós tenhamos esse olhar atento de auxiliar, de organizar, de ajudar, de compartilhar coisas boas, palavras como a Kelvin disse hoje, admirar quem está próximo de nós, valorizar quem está próximo de nós. Eu sempre falo uma questão importante que um professor me ensinou, e não foi à distância, não. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, fiquei 4 dias com ele participando de um workshop. O professor Antônio Nova, a Simone sabe disso. E ele falou uma coisa que me levou a ser assim para a minha vida inteira. Espelhem-se e grudem naquele professor mais experiente da tua instituição. Ele tem tudo para te ensinar. Ele tem tudo para mostrar para você. Porque ele está ali no chão da escola há muitos anos. Com ele, ele traz uma bagagem de vida profissional, social, pessoal, espiritual, política. Então, muitas vezes nós entramos num ambiente de trabalho e aí a gente sabe que tem muitos jovens que começam a carreira e eles se acham que eles estão sabendo de tudo porque recém saiu da academia. E isso não é verdade. A Kelly mesmo acabou de dizer que ela se inspirou em pessoas para ela ser o que ela é hoje, em pessoas mais experientes. A Kelvin foi tutora dela, né? Com toda a experiência, eu acredito que a Kelly deve ter tido muita coisa ali que ela trocou com a Kelvin e que ela levou para o longo da vida dela, né? Então eu vejo isso. E a questão também de você saber lidar, tratar com as pessoas, isso é muito importante para nós. Eu sempre coloco que a pedagogia da afetividade é muito importante para nós. Nós estudamos muito inteligência cognitiva na década de 90, a inteligência emocional, agora nos anos 2000, e estamos estudando a inteligência espiritual agora no século 20, nos anos de 2024, nos anos agora, nos 3 anos passados, eu conheci inteligência espiritual, eu não sabia o que era. Não tem nada a ver com religião, tem a ver com você fazer coisas boas para você, pensar coisas boas para você e para quem está próximo de você. E o que a Kelvin colocou, eu vou levar para minha vida. Eu vou passar a admirar mais ainda, eu já admirava, mais ainda pessoas que estão próximas de mim, que eu consigo ter contato físico, pessoal, social, olho no olho, tete a tete, consigo conversar com essas pessoas. Isso é muito importante. Às vezes a gente vai procurar nos artigos, nos livros, no YouTube e a gente não aproveita a experiência e toda a sabedoria que uma pessoa que está próxima de nós tem, né? Então, meninas, foi maravilhoso estar com vocês, tá? Foi assim muito bom, muito gratificante. E eu gostaria que todas abrissem suas câmeras para a gente poder vê-las socialmente. Nós estamos distante de corpos, mas socialmente na mesma tela. E abrir a palavra para vocês também, deixar para os nossos alunos que vão assistir assim em outro momento, e para as que estão aqui, síncrona, o que esse momento, essas considerações, essas rodas de conversa que nós tivemos esses dias, trouxe de benefício para vocês, para o longo da vida, que eu acredito que vocês levarão algumas lembranças dessas para a prática acadêmica e para a vida pessoal de vocês também. A Astrogilda disse crescimento, mas eu gostaria que a palavra é de vocês. Ninguém? Gostaria que, se vocês pudessem também contribuir com mais alguma
o Polo de Telêmaco Borba, a Ellen, que eu estou vendo aqui, a Josuelma, a Astrogilda, se vocês puderem aí contribuir conosco, a Cleo, minha amiga Cleo, deixa aí uma mensagem para as nossas acadêmicas e Então, pesquisadoras. as discussões são... Boa noite, primeiro a todas, né? Parabenizá-las pelas discussões. E, assim, é muito importante, né? Ouvir o relato e saber que a gente não é sozinha, né? Quando a gente ouve alguém falando pelo que passa, a gente vê que não é uma realidade só delas, né? E não é uma realidade só nossa, quando a gente diz assim, que às vezes na profissão da gente, como você diz assim, aquela professorinha, né? Eu ouvi muitas vezes assim, mas a professorinha que falou, né? Então, e a gente às vezes toma e a gente aceita, né? Talvez, né? Sou a professorinha, mas que a gente não pode tomar assim, né? Que eu não sou uma professorinha, eu estudei para ser uma professora, né? Eu estudei, não foi pouco que eu estudei, né? Eu tenho um currículo, eu fiz eu tenho um estudo, eu fiz EAD, né, e não foi fácil, né, eu tinha criança pequena, eu cuidava da casa, eu trabalhava fora, eu tinha minha família para cuidar, eu tinha tudo, e eu dava conta de tudo. Será que os homens dão conta de tudo? Né? Eles fazem tudo isso? Eles não fazem. Então, quem são eles para falar isso da gente, né? Será que os professores que se formaram professores, será que a gente chama aquele professorzinho? A gente nunca ouve, né, essa fala, aquele professorzinho, né? Então, e eles não, eles quando eles se formam normalmente, eles estudam, eles têm todo o tempo de estudar, dificilmente eles estão cuidando de filho, de casa, de todo o resto, né? E nós temos todo esse envolvimento por trás e damos conta. Então, nós somos guerreiras, sim, nós temos uma vida com muitas outras interfaces junto e nós damos conta. Então, nós não podemos baixar a cabeça, nós temos que levantar e dizer que nós somos guerreiras, que nós não estamos sozinhas, né, que nós temos muitas outras que passam pela mesma situação, e que nós não podemos deixar que isso nos abale, né, nem desistir. Como ela disse, sim, se desistir de alguma coisa, está tudo bem, né? Você desiste porque naquele momento aquilo não é para você, é que você tem um outro objetivo, né? Então, assim, achei muito legal assim, as discussões, assim, e é muito importante a gente sentar e ter essa roda de conversa, ouvir outros comentando, assim, porque ele dá um ânimo para a gente, né? Assim, parece que renova as forças da gente, e às vezes você está cansado de tanto batalhar, parece de tanto lutar, né? Parece que o sistema às vezes quer te engolir, né? Mas quando a gente ouve assim outras falas, você entende assim que não, que você tem, sim, você tem que lutar por você e por muitas outras que virão depois, né? Então, parabéns a todos, assim, e muito legal a discussão, parabéns mesmo. Adriana, só interrompendo, a Kelly tem... O meu nome é Jocilene. Se a Kelly, se ela puder, ela tem compromisso agora, né? Então, se ela quiser se retirar, ela fica à vontade, tá? Nós vamos ficar mais um pouco, porque nós temos duas pessoas que levantaram a mão, e eu gostaria que a Astrogilda... Olha, Kelly, um beijo no seu coração, tá? Você... Boa noite, meninas. Muito bem. Pessoal, muito obrigada. Só para me despedir mesmo, eu preciso ir porque eu tenho meus alunos me esperando, eu já deixei eles com outra professora nas 2 primeiras aulas e eu preciso acolhê-los de novo, tá? Muito obrigada, tudo de bom e muito obrigada mesmo pelo convite. Até. Nós que agradecemos você. Parabéns pela sua fala, foi formidável. Obrigada, Parabéns até mesmo. mais. Até mais. Astrogilda, você pode... Então, meninas, boa noite. Boa noite. Estou muito satisfeita com essa Semana da Mulher. Penso que, aos meus 62 anos, era a minha história, de exclusividade nessa história, de desafios, de barreiras, de preconceito dentro da própria família. Pode. Ah, tá, desculpa, acho que a Cleo estava com o microfone ligado. Então, assim, eu tenho 42 anos de magistério, de
Como ela falou, professorinha, agora nós estamos mais chique, nós somos educadoras, né? Então, eles não podem mais nos chamar de professorinha, nós somos educadoras. E, realmente, ser educadora é amor, gente. É muito amor envolvido. E se você não fizer com amor, porque ser professor não é uma profissão, é uma doação, é amor, não tem outra palavra para se resumir isso. E eu passei por tudo isso, eu ia a pé, andava 5 quilômetros, trabalhava de manhã, trabalhava à tarde, à noite ia fazer a faculdade, não tinha ônibus, eu não tinha condições de estar pagando táxi, naquela época nem existia Uber, ia a pé, 8 quilômetros, 11 horas da noite, voltava a pé, e está tudo bem, eu estou aqui. E depois fiz minha pós, já consegui a experiência desde o bebezinho até o senhorzinho de 81 anos que eu tive o privilégio de dar aula. Então, é um processo maravilhoso. Você conhece pessoas e trabalhar com pessoas. Muita gente diz que é ruim, mas eu adoro. Eu acho essa troca, essa coisa de muito amor. E sou feminista. Então, eu fiz meus enfrentamentos a vida toda. Não tá bom para você, problema teu, se resolva. Meu marido escuta muito isso. Porque e as crianças? Cuide, se vira, se não é quadrado. Eu vou atrás dos meus sonhos. Eu fui. Quer dizer, eu fui fazer faculdade com 40 anos, porque aqui na minha cidade não tinha uma cidade pequena, né? Mas eu realizei, eu fiz uma pós e vários cursos depois. E não quero parar. E trabalhar com vocês é muito gratificante. A gente, às vezes, não fala para não ser chata, para não jogar muita abobrinha fora, como diz o outro, né? Mas eu amo vocês de paixão, a gente se vê no grupo, a gente está vendo a representação de vocês perfeita, somos mulheres, somos guerreiros, é tudo que eu coloquei lá nas atividades e até nos vídeos e na música que eu escutei. Qual que é o nosso consolo? Continua sendo nosso travesseiro, naquele momentinho que ninguém vai nos ver, escondidinho, escorre as lágrimas, um monte de histórias. E fazer o que com tudo isso? Você precisa sobreviver e continuar, porque envolve família, envolve filhos, envolve netos, que eu já tenho o privilégio de ter 3 maravilhosos, e é um vínculo afetivo que é difícil abrir mão. Então, vocês falaram, a gente tem que abrir mão de muita coisa, mas família, para mim, é primordial, sabe? Deus acima de tudo e a minha família aqui em segundo lugar. Mulheres, eu sei que não é fácil. Eu faço meus enfrentamentos e conheço várias mulheres de submissão, de rejeição, de sentir inferiores. A gente tem isso no polo. Mas eu sou servente, eu não vou. Claro que vai, nós estamos aqui para quê? Para enfeitar o polo? Vamos dar as mãos e vamos correr atrás do prejuízo. A gente está aqui. Então, é o que eu digo para as meninas que trabalham comigo, nosso foco é o aluno. Porque é aquela mulher, e a maioria mulheres, né? E é aquela mulher vem lá de um nível mais inferior, normalmente 90% são pessoas mais humildes, que não têm um computador, que não sabem como mexer no teclado, que você tem que começar do zero, isso é prazeroso. Então, esse é o nosso incentivo para as mulheres. Nunca deixar de lutar. Eu estou com 62 anos e continuo brigando. Não fale de mulher para mim, porque eu sou bem feminista e eu brigo por vocês e vou continuar. Nós temos que nos valorizar. É isso Vocês aí. precisam nos respeitar. Isso. Respeito, ponto. Tá bom, meninas? Beijo, amo vocês. E, Astrogilda, nós vamos ficar para sempre. Professorinha não, professoronas. Somos professorona, educadora, eu sou chica, eu sou educadora. E assim, eu me orgulho muito também da minha profissão, sou a única professora na minha família. A única. Mas eu sou a mais procurada e eu acho que eu sou a mais feliz de todos. Adoro. Porque eu vejo a profissão dos meus irmãos, dos meus primos, e eles me procuram 24 horas, todo dia mandando mensagem para mim. E o que você acha disso? Você sabe de lei? Você sabe disso? O que você me diz disso? Como que eu faço com meu filho? Como que eu trato? Está com dificuldade de aprendizagem? O meu filho entrou na faculdade, está com um decreto, um documento lá que não está dando certo. Você lê para mim? Você que tem experiência. Então, eu acho que eu sou
a mais solicitada, porque eu acho que eu sou a mais feliz deles na profissão. Que nem eu. Adoro. Todas aqui, nós trabalhamos com pessoas, Isso. com Ser seres humano. humanos. A gente estimula pessoas a serem e conquistarem seus sonhos. Porque quando o aluno entra, como disse a Kelly, qual é o dia mais feliz da nossa vida? É o dia da colação de grau dos alunos. Mesmo nós ali, coordenadores, não ter, estando dentro da sala, a Simone sabe disso, a Sueli, a Kelvin. Eu dou curso de formação para professores faz anos. As minhas alunas aqui do Polo saem daqui e vão para um cursinho renomado aqui da região. Eu estou lá dando aula para elas passarem no concurso público. Então, para nós, isso é muito gratificante ver apresentando o TCC, ver os nossos alunos passando nos concursos públicos aqui das nossas cidades e da região do Paraná. Eu tenho alunas que já terminaram o doutorado, estão fazendo mestrado e mandam mensagem, professora, eu estou no mestrado, graças ao teu incentivo, você não deixou de desistir. Alunas minhas que estão nos Estados Unidos, mandou mensagem para mim esses dias que viu minha foto, minha filha, no Instagram. Olha, eu jamais imaginava, porque era uma aluna muito fechada. Olha, professora, eu estou aqui nos Estados Unidos enfrentando muitas coisas, estou trabalhando num curso, estou dando aula em tal lugar, mas eu nunca esqueço da sua fala, você foi minha motivadora. Então, nós temos que ser pessoas que motivem os outros e sempre trazer, levar conosco a pedagogia da afetividade, do amor, né? O abraçar, o carinho, dar colo para os nossos alunos. Não é porque eles são alunos adultos que eles não precisam de colo também. Precisam de colo, precisam de carinho, precisam de amor, de cuidado. Fazer um cafezinho, deixar ali, fazer uma mesa, deixar um bolo, um pão, uma manteiga, uma bolachinha pedagógica, um chá, um cafezinho, um suco, para que ele chegue de outra cidade, saiba que lá tem um lugarzinho especial que vai acolhê-lo, que vai matar a fome dele. Isso é importante. Isso é cuidado. É mediar também. Mediar situações. Né? Agora, eu gostaria de dar a fala para a nossa amiga Cléo, nossa amiga coordenadora de polo, professora e lutadora também pela UAB. Boa noite, meninas. Em primeiro lugar, por tia, Frigilda. Desculpa, porque aquele momento eu não vi e o tutor chegou e eu atrapalhei a sua fala, então peço desculpas. Gente, tanta coisa linda foi falada, e o que eu tenho para dizer é um acontecimento que aconteceu a semana passada. Eu estou vivendo um processo, e neste processo, ele é de herança familiar. E daí, a herança, ela é minha, mas eu sou casada, entendeu? Para vocês verem o tanto e até aonde vai a falta de respeito conosco, mulheres, e como esse país é assim, machista, entendeu? Aí eu fiz um documento, enviei, falei com o advogado e tudo, tá. Aí ele fez o documento. Fui levar no cartório porque tinha que assinar, né? Para reconhecer firma. Aí, ao fazer a documentação, eles colocaram o início do documento, o meu marido. Aí, eu aqui trabalhando, no polo já era meu horário, vem o menino do cartório. É só você assinar aqui. Aí eu estava ali, aqui, que eu estou no norte, aí eu comecei a ler assim, aí eu falei assim, amor, pode levar, porque está errado. Daí a pessoa ficou olhando assim e embolou de ódio. Saindo daqui, por que eu expliquei que quem era o inventariante era eu, e não meu marido.
Só que sabe o que eles escreveram no cartório? O nome do meu marido, a RG dele, o CPF dele, a profissão dele, não sei o quê, não sei o quê. E lá embaixo, Cleonice Campana Santos Cupete, professora, e daí algum documentozinho meu. Então, até o cartório, quando ele vai fazer o registro do documento, será que ele não leu a escrita que estava ali? Quem é que estava? É um documento meio complicado. Renunciando. E que o bem era lá dos meus pais, e que tudo isso estava ali. Pois, Cléo, na verdade, isso é um desrespeito, porque a sua herança é sua, não compete a mais Pois ninguém, é você. Isso é uma atitude de machismo, né? É o machismo mesmo. Brasil, nas cidades, nos lugares, nas igrejas, porque às vezes eu sou cristã, vou à missa todo domingo, sempre Uhum. fui à missa com a minha família, hoje vai eu e minha filha só. Então, as pessoas chegam a voltar os olhos, de virar para trás para saber por que só eu e minha filha. É. Aí, dentro da igreja, comentando e fuxicando e falando o que você está fazendo ali sozinho. Ou, às vezes, amigos seus de longa data, mais de 20, não te convida mais porque você está sozinha. Você é avulsa. Então, olha a sociedade que nós temos. O Brasil, né, meninas, infelizmente é muito difícil, né? A criatura vai fazer um documento e ela faz o documento dessa forma, sendo que o documento foi escrito, digitado, certinho como que era para ser feito. Só porque é muito, eu acho muito machista. Eu falei assim, eu tenho que falar para elas, porque é tanta coisa que todo mundo vai relatando, vai falando. Eu sei que a gente está falando agora mais de vitórias da educação, da EAD, mas também tem esses momentos. Muito obrigada, gente. Um abraço, um beijo a todas. Obrigada, Cléo, pela sua contribuição. Simone gostaria de fazer o fechamento. Mais alguém gostaria de fazer uma fala? Nós temos uma coordenadora que sempre gosta de falar também, que é a Fer. A Fer não gostaria de deixar aqui um recado para nós? Hoje não, Adriana. Hoje eu dei uma saidinha porque eu fui atender uma aluna e daí eu me perdi um pouquinho. Eu falei, eu tinha que atender. Mas da hora que a Kelly estava falando, Kelvin, né? Sei lá o nome dela. Eu peguei e falei, estava pensando, meu Deus, eu também tinha que falar também. Mas hoje eu dei essa perdidinha, assim. Tá bom, obrigada, Fer. Mais alguém? Simone, então você pode encerrar, minha querida. Encerramos com muita, né, gratidão pela participação, assim, tanto aqui quanto lá no ambiente, que a gente continua lá conversando, trocando ideias. Eu estou fazendo a leitura, não consegui ainda dar um retorno, mas vi que está bem, né, assim, bem participativo. A gente deixa até no domingo aberto, mas a gente sempre fica de olho na porcentagem que conclui. Então, né, a gente vai estendendo um pouquinho mais e perceber que o grupo precisa de mais tempo. A gente tem, eu acho que uma média ali de umas 60 inscrições, teve mais. Inscrição sempre tem o dobro, é igual o vestibular, né, dos nossos alunos, inscrição. Fala que a gente tem que trabalhar pensando em pelo menos 4 vezes a mais, né, o que a gente precisa, porque a gente teve umas 120, 130 inscrição, daí participação no ambiente, a gente tem quase 60, já vem metade, e depois para certificar, aí cai um pouquinho mais, né, que daí vai pela metade de novo, no caso dos cursos de extensão que a gente faz. Então, por isso que a gente fica de olho, a gente quer que todo mundo encerre, né, consiga concluir, então, só reforçando isso, dar uma olhadinha lá, né, nos formulários, se entrar sempre com o mesmo e-mail, o formulário nem abre mais,
é só uma vez que ele permite a resposta, e não esquecer daquelas 2 atividades, né, que tem online, para a gente completar aí a carga horária do nosso evento, que mais uma vez, né, fecha com chave de ouro, com um esforço maravilhoso de todas que estão aqui com a gente, né, ao vivo, que é muito, né, uma bênção, muito maravilhoso, e sem mais delongas, né, que a gente também está aí na quinta-feira, uma semana já, né, a grande parte que está aqui foi acompanhando aí todos os dias, então, gratidão, e já é o convite aí para vocês irem pensando o ano que vem nas acadêmicas de vocês, para fazermos aí mais uma rodada, e assim sucessivamente. Então, só para finalizar, deixo aqui um vídeo para pensar sempre nisso, nós enquanto mulher, né, eu que estudei aí a história da escrita feminina no doutorado, rastreei ali 200 anos de história, na realidade tem mais, mas eu foquei ali nos 200, então sempre me lembra esse curta-metragem, quando nós pensamos em representatividade feminina na sociedade, então gostaria de deixar, né, esse vídeo para a gente sempre refletir isso, né, que jamais devemos nos desunir, embora o mundo machista tente fazer isso o tempo todo com a gente, né, assim, testando a vaidade, né, que a mulher é vaidosa, muitas vezes a gente, né, cai aí em algumas armadilhas da sociedade, né? Então, pensamos sempre no outro lado, que é o lado, como a Adriana fala, né, essa inteligência espiritual, né? Existem alguns pensadores atuais que nos trazem essa inteligência também, né? Então, pensamos muito nisso, de sempre alimentar o nosso espírito e alimentar a nossa força para isso. Como eu falei, é um vídeo bem conhecido já, faz 7 anos que foi lançado, mas toda vez que eu vejo ele é tipo uma fábula, né, que são animais que representam o vídeo, mas eu sempre penso assim, deve ser tudo fêmea, né, não deve ter nenhum macho aí no meio, não. Então, vamos dar uma olhadinha no vídeo para vocês, né, pensarem também, não falamos mais nada, é só realmente para a gente se despedir, né, dessa semana e refletir sobre isso, tá? Para a gente pensar que a união, em séculos e séculos, é o que faz a diferença para as nossas conquistas. Boa noite a todos e um grande beijo. Boa noite, Simone. Um beijo para todas. Um beijo no coração de cada uma de vocês. E que a partir desse evento sejamos diferentes e mais fortes. It's smarter to travel in groups. Boa noite, meninas. Que Deus abençoe até o ano que vem nesse evento. Boa noite, meninas. Que Deus abençoe vocês grandemente. Qualquer coisa, estamos à disposição de vocês, tá bom? Beijo no coração de vocês todas.